Olá, oitavo ano, good morning! É sexta-feira, galera, e eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online. Sei que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de história, uma aula de OPE, uma aula de geografia, uma aula de redação e uma aula de matemática. É por isso que as aulas aqui nesse vídeo também seguem a mesma sequência. A primeira aula de vocês será de história com a Miss Aires, a segunda aula de OPE também com a Miss Aires, a terceira aula de geografia com o Mr. Senchi, a quarta aula de redação com a Miss Cristiane e, por fim, a última aula de matemática com o Mr. Matheus. Eu espero que vocês estejam se esforçando, dando o máximo de vocês nessas aulas. Deixem aqui nos comentários como tem sido a experiência de vocês passando por essa quarentena, fazendo as atividades de forma online. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. E, no mais, eu quero que todos aproveitem bastante essa sexta-feira, esse final de semana. Fiquem atentos às nossas redes sociais para mais informações sobre como procederemos na semana que vem, ok? No mais, tchau, tchau, fiquem com Deus. Hello, meus ex-súditos do oitavo ano. Então, galera, dando um tempo aí da Europa, dos reis, das guerras europeias, a gente vai falar um pouquinho sobre a América, principalmente aí a América Espanhola e as suas independências. Lembrando vocês que, para se entender a independência aí da América Espanhola, é preciso ter uma base no que estava acontecendo na Europa. Afinal de contas, essas Américas, elas são colônias dos países europeus. Então, o que acontece nesses países reflete está diretamente, né, refletido no que acontece aqui na América. Nós vamos entender aí esse processo de independência e suas características. Principalmente, quem são as pessoas que estão aí buscando, que estão produzindo as ideologias acerca desse processo que vai culminar na independência dessas colônias. Então, lembrando, como eu falei para vocês, que o que está acontecendo na Europa é importante saber que algo está acontecendo na Europa, porque são essas influências que vão trazer ideologias para dentro das Américas. Então, está acontecendo aí na Europa, no século XVIII, um pouquinho antes das independências, a Europa está passando por um processo chamado de século das luzes, que é aí o iluminismo, onde os reis absolutistas eles começam a cair. Então, o pensamento iluminista ele começa a questionar esses reis. Com o fato de estarem questionando esses reis, quando o absolutismo começa a cair, então significa que a América ela começa a ver aí uma possibilidade. As colônias na América veem essa queda como uma possibilidade de conseguir então a sua independência. Sempre que a gente tem guerras, quando a gente estuda sobre guerra, sempre vem um tratado. Nós falamos sobre isso no ano passado, no 7º ano, lembra que a gente falou sobre alguns tratados do pós-guerra. Esses tratados, eles definem o que vai acontecer aí com os países envolvidos na guerra para selar um tipo de acordo, um tipo de paz. Então, a Europa, ela tá vindo aí de uma guerra com Napoleão, lembra que a gente falou? Bloqueio continental, Napoleão queria conquistar a Europa, uma briga com a Inglaterra, e aí Napoleão entra na Espanha, o irmão do Napoleão, ele vira o rei da Espanha. As pessoas
que eram governadas por esse rei não ficaram satisfeitas, e aí ocorre também a Revolução Francesa, e os outros países não querem que aconteça o mesmo que aconteceu com eles, não quer que aconteça dentro dos seus territórios. Então, tudo isso está acontecendo. No meio disso tudo, nós temos aí o tratado que é importante, é o Tratado de Viana, onde se aliam o Império da Prússia, da Áustria e da Rússia. Eles fazem um acordo com o objetivo de tentar, então, restaurar essas monarquias absolutistas. Mas a gente vai ver por que eles querem que seja estabelecido. Porque a América Espanhola, ela fica meio no impasse. Ela não sabe se ela é da Espanha ou se ela é da Europa ou da França, porque primeiro ela é da Espanha. Depois, a Espanha, ela toma o poder. A Espanha não toma o poder, não. O Napoleão, ele toma o poder e coloca seu irmão. Então, ele está ali indiretamente ligada com a França. Depois, eles não é mais da França, volta a ser espanhola de novo. Então, assim, está acontecendo uma bagunça no mundo europeu que desestabiliza a relação desses países com as suas colônias. Então, dentro da América, é constituído dois grupos. Lembrando que algo que é importantíssimo que vocês põem aí na cabeça de vocês. Ambos os grupos são grupos da elite. Que grupos são esses? O grupo dos chapetones e o grupo dos crioulos. Quem é quem nessa história aí? Então, vamos lá. Os chapetones, eles fazem parte da elite, os dois fazem parte da elite, mas os chapetones, eles são os espanhóis que viviam na América. Eles nasceram lá na Espanha e vieram para a América e ocupavam aí os melhores cargos, tinham as melhores condições, eram as pessoas que nasciam na Europa, mas viviam aqui na América. Já os crioulos, eles eram os da elite também, porém, os crioulos eles eram filhos dessa elite, filhos dos chapetones, que os chapetones são os espanhóis que moram na América. Os crioulos são esses filhos, esses nascidos dentro da América. Então, eles se diferenciam por aí, por essa questão de nascimento. Os chapetones é a elite que nasceu na Espanha e veio morar na América. Os crioulos são os nascidos, são a elite nascida já em território, no território da América. O grupo dos crioulos, eles têm cargos não tão importantes como o dos chapetones. E uma grande questão aí está em que os crioulos, eles começam, como eles são nascidos dentro das terras da América, eles têm mais identificação com a América do que com a Espanha. Alguns deles vão para a Espanha apenas para estudar, voltam para cá, ou voltam para a América. Outros nem chegam aí, eles já começam a se organizar para fazer com que essa elite tenha se forme intelectualmente dentro da própria América. Então, os crioulos, eles vão buscar a independência aí da América. Eles não querem mais ser uma colônia da Espanha. Já os chapetones não, eles querem continuar esse processo, porque o processo de colonização, porque para eles é um processo interessante. A América Espanhola, a independência da América Espanhola. Então, vocês têm que entender que ela é feita aí pela elite, e essa elite crioula, que temia principalmente
essa elite crioula, ela temia uma revolta popular. E por isso, ela preferiu conduzir ela mesma à independência para que ela não perdesse os seus privilégios. Porque se a independência partisse do povo, eles que também são elite, eles veem isso daí como uma desvantagem, uma maneira de perder alguns dos seus privilégios, certo? Então, quem faz parte aí dessa elite crioula, que faz essa, que consegue arrebanhar o povo para ficar do lado deles? Principalmente generais formados na própria América. Entre eles, nós temos 3 nomes que são os mais importantes, que são o San Martín, o primeiro aí que conseguiu a independência da Argentina. Depois nós temos na Bolívia o Antônio Sucre, que fez aí toda a revolta, toda a independência da Bolívia. E por último, o mais famosinho, digamos assim, o Simão Bolívar, que ele nasceu na Venezuela e é o mais famoso. Por que desses 3 o Simão Bolívar é o mais famosinho? Antes de eu falar do porquê que ele é famoso, olha o nome aí, me vê agora eu lendo aqui, Libertadores da América. É por causa desses 3 que a taça, a Copa Libertadores da América tem esse nome, a taça tem esse nome. É uma homenagem a esses 3 nomes. O San Martín, o Bolívar e o Sucre. Então, assim, é por causa deles que a Copa, aquela Copa de futebol, tem esse nome de Libertadores da América. Então, o porquê que o Simão Bolívar é o mais famosinho? Porque ele queria conduzir um pan-americanismo. O que é isso? O que era esse plano? Ele tinha um plano de libertar, não só libertar, conduzir a independência da América, como também ele queria que a América ela se tornasse uma só. O plano dele não era ter uma representação na Venezuela, uma representação da Bolívia, uma representação da Argentina, não. Na mente dele, o que ele queria mesmo era formar um único país, onde todos esses países que estavam aí buscando a sua independência se tornassem um só país. Então, o pan-americanismo seria essa união desses países contra, principalmente, o que o Bolívar ele queria, o que ele buscava, era combater aí a influência da Europa e também a influência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles já eram independentes e já começava a articular os passos, o processo de se tornar então uma grande potência. O Bolívar, ele é tão assim famosinho que existem aí alguns filmes sobre a vida dele, sobre a vida do Bolívar. E ele é famoso, um outro motivo para ele ser famoso é que ele é considerado aí um herói dentro da Venezuela. E também ele tinha, como ele viajava muito, as pessoas, ele tinha essa aproximação com as pessoas gostavam dele, gostava do que ele falava, gostava de estar perto dele. Então ele foi considerado o grande libertador. Não ele sozinho, mas ele é o mais famoso por causa disso, porque ele percorria toda a América Espanhola para falar dos seus ideais. Um outro ponto também que deixou o Bolívar bem famoso foi a questão da biografia que ele escreveu. Só que a biografia que ele escreveu é meio assim, né? Porque é uma biografia que ele mesmo escreveu. Se eu mesmo escrevo uma autobiografia sobre mim, eu não vou falar dos meus pontos negativos, né? Óbvio que não. Então foi exatamente isso que o Bolívar fez.
Ele fez uma biografia sim, porém ele exaltou as suas características, a grande pessoa que ele era, o grande general, a ideologia fantástica que ele pensava para a América. Então, assim, ele é famoso por causa dessa biografia dele, que percorreu aí toda a América Espanhola e que culminou em alguns filmes. Esses 3 aqui são alguns desses filmes. Eu não vou pedir para vocês assistirem, porque essas obras são obras cinematográficas e muito romanceadas. Então, assim, o contexto não entra muito aqui no contexto do que a gente quer, tá ok? Então, pessoal, é isso que eu tenho para vocês. Uma introdução aí do que nós vamos ver pela frente. E até a próxima aula. Não vou passar nenhuma atividade sobre isso. É só essa questão mesmo da introdução para vocês saberem em que solo nós estamos pisando. Do que nós estamos falando? Estamos falando sobre a América Espanhola. Vamos começar a estudar sobre ela, tá ok? Abraços para vocês e até a próxima. Olá, oitavo ano. Bom dia. E aí, como é que nós estamos aí nessa semana, né, de atividades, nessa manhã de sexta-feira? Espero que bem. Bom, pessoal, hoje eu voltei para a gente dar continuidade, né, na nossa aula. Hoje eu queria assistir um vídeo junto com vocês. Não foi possível nós assistimos na nossa live de ontem. Então eu queria que nós assistíssemos hoje esse filme, que é um filme, aliás, é um vídeo sobre explicando o que é a Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria. Nós vamos assistir esse vídeo então juntos aqui, e aí depois é um vídeo do canal Descomplica, e aí depois a gente tece alguns comentários, a gente faz alguns comentários então a respeito desse vídeo, tá bom? Pessoal, então bora lá para o vídeo de hoje então. Qualquer dúvida, pessoal, já vão anotando aí e depois podem me procurar, tá? Bora pro vídeo, pessoal. Fala, galerinha! Sejam mais que bem-vindos ao Quer Que Desenhe? Depois dos episódios da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, chegou a vez de descomplicarmos a Guerra Fria. Tcharam! Período que durou 46 longos anos. Mas antes de começarmos, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E não deixe de assistir o vídeo até o final, porque vai ter link com desconto para você assinar o Descomplica, hein? Vocês já devem ter percebido que na história os acontecimentos não são isolados. Então, para entender como começou a Guerra Fria, a gente precisa lembrar como terminou a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. Os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados na batalha, lembra? Com a derrota do eixo, essas duas grandes potências saíram fortalecidas da guerra e agora eram rivais que disputavam o poder a partir de ideologias completamente diferentes. De um lado, estavam os Estados Unidos, que defendiam a expansão do capitalismo. E de outro, a União Soviética pregando o socialismo. Tá, mas isso era só um problema deles dois? Nananina, não. O restante dos países se viu obrigado, entre aspas, a escolher um dos lados para se aliar e ter proteção. O resultado disso foi a criação de um mundo bipolar, fazendo o mundo viver uma duplicidade ideológica. Outro acontecimento considerado também um pontapé inicial da Guerra Fria foi em 1949, quando a União Soviética cria suas próprias bombas nucleares. Isso foi visto como um desafio à liderança dos Estados Unidos. Ah, então você está me dizendo que assim do nada eles começaram essa birra? Nada disso. Ainda em 1945, ali no finalzinho da Segunda Guerra, os norte-americanos lançaram 2 bombas nucleares no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Estão lembrados? Mostrando já ali todo o seu poderio bélico e militar.
A segunda bomba, inclusive, foi considerada uma clara demonstração de força dos Estados Unidos para a União Soviética. Como se eles dissessem assim: viram, soviéticos? A bomba de Hiroshima não foi sorte. Nós já dominamos essa tecnologia. E lá vem mais guerras, destruição, mundo de cabeça para baixo, de novo. Vocês devem estar pensando. Bom, mais ou menos. Acontece que Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente de fato, sabe? E é por isso que o nome é Guerra Fria, porque entre essas duas potências nunca houve um combate face a face. É importante entender que o que rolava era uma disputa ideológica, em que o tempo todo os Estados Unidos se mostravam melhores que a União Soviética, e a todo momento a União Soviética vai mostrar que ela é que é melhor que os Estados Unidos. É uma disputa geral, em que toda ação de uma dessas nações desencadeia uma reação na outra. Entenderam? Não entendeu? Calma que a gente desenha. Os Estados Unidos chegam e criam o Plano Marshall para ajudar a economia dos países aliados europeus que ficaram desestabilizados depois da Segunda Guerra. Aí, em resposta, a União Soviética funda o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, para reestruturar economicamente os países do leste europeu que também sofreram com a Segunda Guerra. O mesmo acontece com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, uma organização militar para defender os países capitalistas lutando contra a expansão do comunismo e retalhando qualquer possível ataque soviético contra seus países membros. Como reação, a União Soviética aparece com o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países do Bloco Socialista e que tinham os mesmos moldes do seu rival. É através dessas instituições que percebemos claramente a formação dos dois blocos que nós citamos lá no início, o Bloco Capitalista e o Bloco Socialista. E nas práticas de espionagem também não foi diferente, não. Para saber quem era o melhor Sherlock Holmes do mundo, os Estados Unidos aparecem com a Companhia de Inteligência Americana, mais conhecida como CIA. E os soviéticos com o Comitê de Segurança do Estado, Serviço de Investigação da União Soviética, em que a sigla em russo é KGB. Achou que acabou? Achou errado! Pensa que foram mais de 40 anos de pura tensão em todo o mundo, que estava preocupado com a possibilidade de mais uma grande guerra, o que infelizmente não deixou de acontecer também. Porém, não nas mesmas proporções que as duas anteriores. Mas isso a gente fala já já. Os pontos-chave da Guerra Fria que você não pode deixar de anotar, que costumam ser muito cobrados no Enem, são a corrida armamentista, a corrida espacial e a crise dos mísseis de Cuba. Vamos lá, um de cada vez para a gente não se perder e entrar numa fria na hora da prova. Ainda nessa onda de mostrar quem é melhor que quem, os dois países começaram a produzir arsenal bélico e tecnologia voltadas à guerra, com o objetivo de se afirmar como maior potência global. Isso foi o que chamamos de corrida armamentista, o que gerou um perigo de uma possível guerra nuclear em todo o mundo, obviamente. Por isso, a famosa definição de uma paz impossível, porém uma guerra improvável, que uma guerra entre eles podia destruir o mundo inteiro. Além das questões de armamento, Estados Unidos e União Soviética disputavam quem chegava primeiro ao espaço, criando a corrida espacial. Em 1957, os soviéticos lançam o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Depois, em 1960, o primeiro foguete tripulado com um ser vivo. E em 1961, o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano, Yuri Gagarin. Mas aí, os Estados Unidos chegam e mandam o primeiro homem para a Lua, Neil Armstrong, em 1969, levando a corrida espacial ao seu ápice. Lembram que esse período entre as duas superpotências era de pura tensão? Bom, um momento de muita tensão que não podemos deixar de falar é a crise dos mísseis em Cuba, que aconteceu, logicamente, em Cuba. E o que foi isso? A União Soviética montou uma base militar na ilha cubana com a intenção de um possível ataque aos Estados Unidos. E aí, essa base de mísseis em Cuba causou uma tensão que durou 13 dias. Os 13 dias que abalaram o mundo. Isso tudo é considerado até hoje como o momento de maior tensão da Guerra Fria, que foi contornado na negociação entre o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, o premier soviético. Felizmente, nada aconteceu. Os Estados Unidos retiraram a sua base da Turquia e a União Soviética também tirou a sua base de Cuba. Ufa! Bom,
Mas apesar de os dois não terem guerreado diretamente, como já falamos, Estados Unidos e União Soviética alimentaram vários conflitos pelo mundo. Eles se enfrentavam dentro dessas outras guerras, como na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. As duas superpotências estavam sempre presentes para mostrar a força de cada uma. O fim disso tudo, simbolicamente, é com a queda do Muro de Berlim, em 1989, que dividia a Alemanha Ocidental, capitalista, da Alemanha Oriental, socialista. E, enfim, o país germânico foi reunificado. E, oficialmente, a Guerra Fria acaba em 1991, com a desintegração da União Soviética, que já enfrentava crises econômicas e sociais há muito tempo. E depois desse momento do fim da Guerra Fria, a gente tem a nova ordem mundial. Tcharam! Mas isso já é assunto para um novo episódio. Gostou? Então dá o... Bom, é isso, pessoal. Voltamos, né? Do canal Descomplica, pessoal. Se você quiser ver mais vídeos lá, pode entrar no canal deles. É um ótimo canal. E o que é interessante, pessoal, nesse vídeo é que está tudo dentro da nossa aula, né? Da aula que nós comentamos, da aula que da nossa live sobre Guerra Fria. Lembrando, pessoal, que quando nós falamos de Guerra Fria, da disputa ideológica, né, entre Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos representando os países capitalistas e a União Soviética representando os países socialistas, essa guerra teve essa Guerra Fria, né, ideológica, porque como foi muito bem dito, não foi um conflito direto, mas indireto entre esses países, que teve várias consequências. Isso pode ser visto nos filmes, tá? Na live nós lembramos lá do caso do filme do X-Men Origins, né? É bem interessante porque uma forma que o Magneto até tentou causar uma guerra foi quando ele invade uns navios que estavam indo em Cuba, né? Nessa época dos 13 dias aqui da crise dos mísseis, e ele dispara os mísseis contra os Estados Unidos. Mas é o professor Xavier, né, que com seu poder de telecinese, ele para os mísseis, e ali então os X-Men eles evitam, né, uma terceira grande guerra mundial. É uma alusão a esse período de Guerra Fria, mas nós comentamos sobre a CIA e a KGB, né, e a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, essa corrida bélica entre os países. Nós falamos da Guerra da Coreia, falamos da Guerra do Vietnã, né? Então tudo isso também está aí no seu livro, no capítulo 3, no capítulo 3, né, módulo 2 de vocês, tá? Pessoal, nós já falamos então sobre capitalismo, nós já falamos sobre socialismo, nós finalizamos então esse capítulo 3, tá? Eu não vou trazer conteúdos novos para vocês. A partir de semana que vem, nós vamos começar então falando sobre a regionalização do mundo, né? Nós vimos aí que o mundo ele passa por uma nova organização, né? Nós saímos desse mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética e passamos para um mundo multipolar, agora com várias potências mundiais, né? E aí, Samuel, bem lembrado, a China, ela está aqui como uma grande potência mundial. Então, a partir da nossa próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 4, falando um pouco sobre essa nova regionalização, como é que o mundo ele tem se organizado, e vamos falar sobre blocos econômicos, tá bom? E vários outros conteúdos. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre Guerra Fria, né, esse conflito entre capitalistas e socialistas, anote e me procure, tá bom? Para que a gente possa conversar então sobre esse assunto. Porque a partir de quarta-feira que vem, tá? A partir da próxima aula, nós já vamos começar com conteúdo novo. Nós já fizemos as atividades desse capítulo 3, já corrigimos as atividades, então a gente vai começar, a gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Queria desejar a vocês uma ótima aula, viu? Um maravilhoso fim de semana. Nos encontramos na semana que vem, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Até.
Bom dia, oitavo ano. Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje, sexta-feira, final de semana chegando. Mas antes de aproveitar o final de semana, o que ele pode nos oferecer? Precisamos seguir aqui com as nossas aulas. Então, nós seguimos aí o nosso horário oficial de aulas, em que nós temos uma aula de redação toda sexta-feira, tá bom? Para hoje, nós estaremos aí estudando expressões idiomáticas, isso para atividade em sala. Para o homework, são exercícios que estão na página 40 e 41, tá? Que vocês estarão fazendo aí em casa. Então, agora eu peço para vocês aí que tenham aí em mãos o livro, na página 39. Eu vou explicar aqui para vocês, esses exercícios aqui. Expressões idiomáticas. 1. Observe um trecho extraído do conto A Máquina da Alegria, de Luiz Fernando Heisenberg. Ele devia estar se sentindo livre como um pássaro, voando ou preso no gostoso abraço de sua mãezinha, quando o fogo tomou conta da engenhoca e se espalhou pela cabana. Com que sentido a expressão em destaque foi empregada? Essa expressão apresenta um sentido próprio ou figurado? Explique. Desculpa, gente. Tô com um pouco de dor de garganta hoje. Isso que minha voz falou. Então, essa expressão apresenta um sentido próprio ou figurado? E aí você vai explicar, de acordo com a sua resposta. Quando uma expressão, vou pegar minha caneta aqui, meninos. Quando uma expressão apresenta um sentido figurado, é o significado de cada um de seus termos isolados não corresponde ao sentido geral da expressão. Ela é chamada aí de expressão idiomática. E nós temos aqui em cima aqui, se sentindo livre como um pássaro. É um sentido figurado. Não tem como nós, seres humanos, estar livres como um pássaro, voando por aí, Você voa, mas você voa de avião, helicóptero, paraquedas, mas nós não temos esse poder de ter esse órgão aí, as asas, para sair voando. 2. Leia a tirinha e responda as questões. Chachado Cedras. Vixe, Tião, o computador tá tirando até leite das vacas. Relaxa, esse bicho não vai tomar nosso emprego, não. Tchu, tchu, tchu. Tem uma coisa que ele nunca vai fazer melhor que nós. O quê? Puxar o saco do patrão. Bom dia, patrãozinho do meu coração. Na tirinha foi empregada uma expressão idiomática. Identifique. Então, você vai procurar, onde é que tem uma expressão idiomática. E vai explicar o que ela significa. Isso você vai explicar ela aqui na letra B, tá? Depois, leia uma explicação sobre a origem da expressão idiomática amarrar a cara. A República Francesa foi proclamada em setembro de 1792. Instituiu-se um conselho executivo como governo formado por pequenos burgueses, mas dependia das decisões da convenção para implantar uma política definida. O rei Luís XVI foi julgado e condenado. Em 21 de janeiro de 1793, foi decapitado na guilhotina, mas pediu que seu rosto fosse amarrado para não ver a cerimônia. Foi para provar que estava zangado e não concordava com aquilo. Províncias francesas sublevaram-se contra o governo central girondino e exércitos estrangeiros invadiram a França, todos com a cara amarrada, novo símbolo dos rebeldes. Então você vai responder aí na letra A, meninos. Com que sentido a expressão amarrar a cara geralmente é empregada? Então chega assim, nossa, fulano, amarrou a cara. Que sentido é esse de amarrar a cara?
Depois, aqui, com base no texto explicativo, comente a relação da origem de amarrar a cara com o uso atual da expressão. Então, isso aqui nós vamos fazer nas lives, tá? Agora, para casa, são esses exercícios aqui, que é uma produção de conto. Coloca aqui, homework. Então, aqui nós temos a atividade para casa, o homework. Então, aqui, meninos, deixa eu diminuir, ficou muito grande a letra. Nós temos aí, nas páginas anteriores, nossa, falhou. Nas margens anteriores, você leu um conto e conheceu características desse gênero textual. Agora, leia outro conto. Então, você vai ler ele em voz alta e você vai dar pausa no vídeo e vai fazer a leitura em voz alta. Leu o conto? Volta aqui para nós fazermos os exercícios. O narrador apresenta em seu texto uma característica atribuída ao personagem principal. De que característica se trata? 2. Compare o texto acima com o conto A Máquina da Alegria. Qual deles é o mais conciso, ou seja, mais objetivo, né, que tem um formato mais enxuto, né, e uma leitura mais rápida? 3. Um bom conto consegue provocar algo no leitor, como, por exemplo, medo, compaixão, né, ou uma reflexão. O que o conto acima pode provocar no leitor? Então, qual é o sentimento que esse conto que foi dito aí em cima provoca aí no leitor? 4, meninos, no conto A Incapacidade de Ser Verdadeiro, a seleção de informações foi essencial para que o texto tivesse esse tamanho. Ocultar detalhes do espaço, do tempo e dos personagens deu destaque ao tema principal da história. Por quê? Teve essa questão aí, né, de destaque. 5. Considerando a estrutura do conto, assinale a alternativa correta. Então, você vai escolher qual alternativa dessa aqui faz referência aqui à estrutura do conto. 6. Que sensação a fala do doutor Epaminondas no final do conto pode causar no leitor? Por quê? Exercício 7. Em um conto pode ser ressaltados elementos como tempo, lugar e personagens. Que elementos, ou que elemento, né, ficam evidentes no conto de Drummond? Justifique. Aí aqui são os exercícios, né, que vocês vão fazer aí no livro. Aqui embaixo, né, segue aqui uma proposição aí de proposta, uma proposição, né, de conto, não é uma proposta para que vocês façam um conto. Agora é sua vez de produzir um conto. Você terá a oportunidade de explorar sua criatividade e seu poder de concisão. Seus colegas, amigos, pais e professores serão leitores, por isso faça um texto impactante. Os textos produzidos farão parte de um livro. Esses textos, meninos, vocês farão e deixarão aí nas pastas de vocês, tá? Quando as aulas voltarem, nós iremos montar esse livro. Ele deverá ser levado para casa, já está em casa, né? Depois doado. Ele vai ser levado para casa, para todo mundo ver, e depois vai ser doado a uma biblioteca. Observe algumas sugestões de assuntos para você desenvolver em seu conto. Se desejar, você pode pensar em outro tema, mas os que o livro traz aqui como opções são esses aqui. Um adolescente que só assiste a televisão, um menino robô, um adolescente perdido no espaço, um parque de diversões super moderno e, por fim, aí uma escola do futuro. Então, você vai escolher entre um desses ou, né, pensar em outro. Pense nos personagens que farão parte da história. Lembre-se que o conto possui um número reduzido de personagens, ações, tempo e espaço. Então, você vai colocar aí 15 personagens. É um número reduzido. Defina onde e quando os fatos ocorrerão. Planeje os acontecimentos delimitando. Ou seja, precisa ter situação inicial, o conflito, as ações, a resolução desse conflito e o desfecho. Você não pode colocar um conflito dentro de uma história e não resolver, não dar a solução, tá? Você vai imaginar uma situação interessante para iniciar a sua história. Para economizar espaço, você pode começar o conto apresentando o conflito. Você pode apresentar o conflito aí no início.
para evitar essas descrições aí em excesso, utiliza os ambientes bastante conhecidos pelo leitor, como parques de diversões, escola, estádio de futebol e entre outros. Por que isso? Porque se você coloca um ambiente muito restrito, que quase ninguém conhece, você tem que dar muitos detalhes para a pessoa entender. E aí o texto fica cansativo e repetitivo, né? O seu conto vai ficar, né, cheio de muitos detalhes e que nesse momento faz com que o texto fique muito grande. Então, essa não é a intenção. Então, você utiliza espaços aí que a maioria das pessoas conhecem. Pode ser um shopping. Pense um título criativo, né? E aí você vai explorar aí a sua criatividade. Aqui, esse produzindo o conto é um resumo que foi dito aqui, tá? Depois que você fez o seu texto, você vai avaliar ele, você vai voltar aqui nessa página, essa atividade é feita no caderno, você vai voltar aqui no livro e vai fazer essas perguntas aqui e vai ver se elas foram respondidas aí no seu conto, se a sua história está de acordo com o que foi solicitado aqui. Ah, tá faltando algum detalhe? Você vai lá, né? Puxa uma setinha, apaga e acrescenta o que né, se acontecer de faltar. Se não faltar, ótimo. E durante a live, nós estaremos lendo esse texto, tá? Então, a partir de semana que vem, essas produções textuais, eu estarei solicitando que nós, né, façamos essas leituras em sala de aula, né? Sala de aula virtual, que é durante as lives. Tá bom, meninos? Combinado? Então, essas foram aí os exercícios, né, as nossas considerações aí referentes à aula de hoje. Meninos, um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem aí para descansar, para fazer o que vocês gostem. Né? Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de estudar, tem gente que gosta de televisão, vídeo, ouvir música, coisas que dê para serem feitas dentro de casa. Porque o nosso momento agora é ficar em casa. Segunda-feira nós estaremos de volta. Beijo no coração de cada um de vocês. Espero que as nossas aulas presenciais retomem logo, né? Que nós possamos aí, né, ter uma vida normal, como era 2 meses atrás. E vai dar tudo certo. Contem comigo, qualquer coisa, pode me chamar que eu tiro dúvida, tá? Se porventura você me mandar uma pergunta e às vezes eu estiver ocupada e não conseguir responder para você naquele momento e falar que depois mais tarde eu volto e respondo, ou que eu vou enviar algum arquivo, e se ficar demorando muito, você por favor me chama novamente, porque eu tenho recebido muitas mensagens de vários alunos e tô, né, organizando tudo. Então, às vezes, pode ser que fique alguma para trás. Então, para não ocorrer isso, você pode me chamar mais de uma vez, tá? Não respondi? Me chama de novo que eu vou olhar, tá? Beijo pra vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. E agora a gente vai entrar na parte de adição e subtração de monômios, tá? A gente já viu monômios, viu que é simples. Então agora a gente entra na parte de adição e subtração. A gente vai ver que é bem simples também, tá? Então, ó, quem quiser acompanhar o livro, na página explicação, né, a página 34 começa essa parte, tá? Então, ó, aí na página 34, primeiro exemplo, a gente tem o exemplo dos pódios aí. Tem um pódio de primeiro lugar, tem um pódio de segundo lugar e tem um pódio de terceiro lugar. E aí fala assim, ó, qual o volume desse pódio? Volume total, né, somando todos os volumes. Beleza? Então, para responder essa questão aí, a gente verifica aí que a gente precisa calcular separadamente cada pódio, tá? Então, a gente tem, ó, primeiro pódio, primeiro lugar, vamos desenhar aqui. Vamos colocar na mesma cor, né, gente? Para ficar beleza. Então, o primeiro pódio ele é roxo. O segundo pódio ele é verde. Opa. Então vamos, o segundo pódio ele é verde, ele é um pouco menor, né? E o terceiro pódio é azul, menor ainda, tá? Então ele fala o seguinte, quero calcular o volume dos três, o volume do pódio total, né?
Então a gente vai calcular o volume de cada um e somar. Então tá, ó, mas só que a gente viu o quê? A gente vê aí no exemplo o quê? A gente vê que o segundo pod ele tem... Opa, azul não, deixar preto, de voltar preto. Então ele tem 30 de altura, tem x aqui, beleza? E tem aqui a profundidade deles, todos são como se fosse um paralelepípedo, beleza, gente? Então aqui, ó, a largura deles é de y. Aqui também tem tudo a mesma largura, tudo y. Aqui é y também. E aqui é y também. Beleza? Aqui é x, todos é x aqui. Aí, a altura desse menorzinho é 20. E a do maior é o que? É 10 centímetros maior do que o segundo, então é 40. Beleza? Então, para a gente calcular o volume do primeiro, do maior, é o que? O volume é base vezes a altura vezes a largura. Então vai ficar 40 vezes x vezes y. Então é 40xy. Ok? Do segundo é 30, então vai ficar 30 vezes x vezes y. 30xy. E do terceiro, 20xy. Tá? Então notem, ó, formaram monômios, né? 3 monômios, ó. Todos semelhantes. Beleza? Aí, para eu somar esse monômio, como é que eu faço? Eu vou somar normal, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Vou somar 40 mais 30, 70. 70 mais 20, 90. Então vai ficar 90. Eu somo a parte numérica, né? Eu somo ela. E a parte literal eu conservo. X, Y. Então ficou o quê? 90xy. É só vocês pensar o seguinte, eu tenho 40 de uma coisa, 30 da mesma coisa e 20 da mesma coisa, então eu vou ficar com 90 dessa coisa, tá? Então é bem simples, soma e subtração de monômios, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tivesse isso aqui, ó. O outro exemplo do livro aí é esse aqui, ó. 12ab ao quadrado mais 3ab ao quadrado menos 6ab ao quadrado. Então vai ficar o quê, ó? A gente faz a parte... A gente primeiro verifica. A gente primeiro tem que verificar se todos são iguais. Parte literal, se são semelhantes. É semelhante? Então só fazer normal. 12 mais 3, 15. 15 menos 6, 9. Então 9ab ao quadrado. Beleza? Mas, Matheus, e se tivesse diferente? Se tivesse diferente, cara, ia ser... Vamos supor que a gente tivesse assim, 12ab ao quadrado mais 3ab, só ab, sem ser ao quadrado. Como é que a gente faria? Cara, aqui não tem segredo. Você olhou a parte literal, é diferente, você vai deixar normal, você vai repetir e vai deixar o ab, porque não tem como somar os que não são semelhantes, não tem como somar, beleza? Então ficaria isso aqui, ó. A resposta seria isso aqui, ó. Agora se eu tivesse assim, ó, mais 2ab, aí eu somaria semelhante com semelhante. Esse com esse. Então ficaria assim, ó, 12ab ao quadrado, eu repito, porque eu não tenho ninguém para somar com ele. 3ab mais 2ab mais 5ab. Então essa seria a minha resposta. Beleza, gente? É tranquilo, né? É bem tranquilo. Então vamos fazer aqui um primeiro exercício, só para vocês entenderem. Não... Então vamos lá, número 1, na página 35. Vamos colocar aqui, ó. Simplifique as expressões algébricas. Então tem x mais x mais x. Então vai ficar, letra A, 3x. Beleza? B, 3y mais y. Então, 4y. C, 2ab ao quadrado c mais 5ab ao quadrado c mais ab ao quadrado c. Então eu tenho 2ab ao quadrado c mais 5ab ao quadrado c mais ab ao quadrado c. Então eu tenho aqui, ó, gente, vou pegar de vermelho aqui. São todos iguais, semelhantes, né? Beleza, então eu tenho 2, eu tenho 5
e eu tenho o 1, tá? Então 2 mais 5, 7 mais 1, 8. Então vai ficar 8ab ao quadrado c. Correto? Sem segredo. D. Então a D vai ficar 40x ao quadrado menos 25x ao quadrado. São semelhantes, então vai ficar 40 menos 25. Vai dar quanto? 15, não é? Então, 15x ao quadrado. Então tem 23,4 xy ao cubo z menos 8,9 xy ao cubo z mais 2,5 xy ao cubo z. Isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer, ó. Primeiro, são todos semelhantes, correto? Então vamos fazer 23,4 menos 8,9. Pega emprestado, fica 14. 14 menos 9 dá 5, né? Aqui ficou 2 menos 8, não tem como. Fica 12 menos 8, vai dar 4. Então deu 14,5. 14,5. Aí, mais 2,5. Vai dar 17xy ao cubo z. Correto? Fácil, né? E F, e última, 0,34ab menos 2,1ab menos ab. Então, eu tenho tudo AB, ó. Tudo semelhante. Beleza, então vai ficar 0,34 menos 2,1. Vai dar quanto? 0,34 menos 2,1. Vamos fazer, ó. Eu vou fazer assim. Aí depois eu só coloco o sinal de menos, tá? Então vai ficar o quê, ó? 0 menos 4, não tem como, pede emprestado. 10 menos 4 dá 6. 0 menos 3 não tem como, pede emprestado. 10 menos 3 dá 7. 1 menos 0. Então, 1,76 negativo, tá? Porque é 0,34 menos 2,1 e não 2,1 menos 0,34. Beleza? Então, menos 1,76. Menos 1,76 menos AB. O AB aqui, ó, aqui é como se tivesse menos 1, beleza? Então é menos 1. Menos 1,76 menos 1 vai dar quanto? Devo 1,76. Devo 1, então eu devo 2,76 AB. Então, devo é menos. Então, menos 2,76 AB. Beleza, gente? Essa aí foi a nossa aula de hoje. E por hoje é só, tá? Aí na próxima aula a gente continua e eu deixo uma tarefinha para vocês também na próxima aula. Beleza? Então, um abraço e até a próxima. Valeu!